Meu nome é Jenna, e aos 41 anos, eu morri no dia 22 de maio em um hospice, 6 meses depois de ser diagnosticada com câncer de ovário. Eu havia sido bibliotecária antes da doença. Minha vida era tranquila. Eu amava o cheiro de livros antigos e o suave farfalhar das páginas virando. Meu mundo era meu marido, Mark, meu amor de colégio, aquele que ainda me fazia rir até eu não conseguir mais respirar, e nossa filha Kate. Ela tinha 16 anos, cheia de vida, cheia de música, cheia daquela energia adolescente que tanto me aterrorizava quanto me emocionava. Nossa vida não era um filme, era real. Tínhamos uma hipoteca que parecia uma montanha. Discutíamos sobre coisas bobas e valorizávamos nossa tradição de pizza e filme nas noites de sexta-feira. Eu rezava, mas se estou sendo honesto, era principalmente por hábito, um ritual de dormir. Eu nunca senti que realmente estava me conectando. Era apenas algo que você fazia. O diagnóstico de câncer veio como um ladrão na noite, estágio 4, agressivo. As palavras do médico soaram como pedras, cada uma atingindo-me, tirando o ar de mim. Os próximos 6 meses foram um borrão de cheiros químicos, picadas de agulha e uma fraqueza que penetrava nos meus ossos. Meu cabelo caiu. Minha pele ficou pálida, de um amarelo doente. Passei mais tempo em uma cama de hospital do que na minha própria, e fiquei com raiva. Tão irritada. Com Deus, com o universo, com meu próprio corpo por me trair, cada oração se tornou um grito dentro da minha cabeça. Por quê? Por que você está deixando isso acontecer? Onde você está? O silêncio que recebi de volta era ensurdecedor. No dia em que morri, sabia que isso estava chegando. É uma coisa estranha de se saber. A dor que havia sido um fogo constante de guerra por meses começou a desaparecer. Não foi um alívio, foi uma ausência. Mark estava segurando minha mão, com a cabeça baixa, seus nós dos dedos brancos. Eu podia sentir as lágrimas dele batendo na minha pele. Reais. Kate estava encolhida em uma cadeira no canto. Seu rosto enterrado em um travesseiro, tentando ser forte, mas seus pequenos ombros estavam tremendo. Lembro de ter pensado na coisa mais boba, o cheiro do desinfetante que usavam para limpar os pisos. Cheirava a limões falsos. Eu queria dizer a Mark para abrir uma janela. Então, a última gota de força me deixou. Tentei apertar a mão dele uma última vez para dizer que o amava, que amava Kate mais do que a própria vida. Mas nenhuma palavra saiu. Meus pulmões simplesmente pararam de pedir ar, e então tudo ficou em silêncio. O bip do monitor cardíaco ao lado da minha cama se estendeu em um longo, final e ininterrupto tom. Era um som que eu temia há meses, mas quando veio não senti medo. Não havia dor. A besta roedora do câncer que estava me devorando por dentro simplesmente desapareceu. Senti uma leve puxada, uma sensação de flutuação, como uma semente de dente de leão sendo levantada por uma brisa suave. Eu estava subindo. Olhei para baixo, e a visão era a coisa mais surreal que já testemunhei. Eu vi meu corpo deitado na cama. Ele parecia tão pequeno, tão frágil, como uma concha descartada. Eu vi a rede de tubos e fios conectados a ele. Eu vi Mark, meu forte e constante Mark, desabado sobre meu peito, seus gritos finalmente se libertando, crus e feridos. Eu vi Kate olhar para cima, seu rosto e máscara expressando uma dor pura e desenfreada, e ela saiu correndo da sala. Meu coração, mas o que quer que fosse meu coração agora, doía por eles. Eu queria estender a mão para dizer a eles: está tudo bem, estou bem. A dor se foi, mas eu não tinha voz. Eu não tinha mãos para tocá-los. Eu era apenas consciência, pura, simples, consciência flutuante. O quarto do hóspede começou a desaparecer. As paredes, a cama, a janela. Eles não desapareceram. Tanto quanto se tornaram transparentes, dissolvendo-se como açúcar e água. O cheiro de limões artificiais foi substituído por outra coisa, algo que eu não conseguia nomear. Tinha o cheiro de chuva na terra seca, como a pele de um recém-nascido,
E como cada flor que eu já amei, tudo de uma vez. Não havia túnel de luz, não havia portões de pérolas ou coros de anjos. Era mais simples e, ainda assim, infinitamente mais profundo. O espaço ao meu redor se transformou em um lugar de cores e calor impossíveis. Não era um lugar que você pudesse ver com os olhos. Você o sentia com a alma. Era um lugar onde você era completamente e totalmente conhecido. E então eu o vi. Ele estava na minha frente. Jesus. Mas ele não se parecia em nada com as pinturas das antigas igrejas. Não havia longos cabelos castanhos fluindo ou uma túnica branca imaculada. Tentar descrever seu calor, com palavras humanas, parece como tentar capturar o oceano em uma xícara de chá. Ele era feito de luz. Não uma luz ofuscante e dura, mas uma luz quente, viva, que pulsava com puro amor. Sua forma era humana, mas mudava e girava com cores que eu nunca soubera que existiam. Mas seus olhos... Ah, seus olhos... Eles eram a única coisa que parecia sólida, a âncora naquele mar de luz. Quando ele olhou para mim, senti toda a minha vida exposta. Todo medo secreto, todo ato egoísta, cada momento de dúvida, cada oração raivosa que eu gritei para ele do meu leito de hospital. Eu vi tudo refletido em seu olhar e não senti julgamento, nem uma gota. Apenas amei tão profundamente, tão poderosamente, tão absolutamente, que fez meus joelhos espirituais cederem. Era um amor que dizia: eu sei que estive lá e eu te amo. Comecei a tecer, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de libertação. Cada parede que eu havia construído ao redor do meu coração, cada camada de amargura causada pelo câncer, cada grama de medo, tudo simplesmente derreteu sob seu olhar. Eu me senti como uma criança que havia se perdido no escuro por muito, muito tempo, e finalmente havia sido encontrada. Ele não falava com a boca. Sua voz não era som. Era um sentimento. Um pensamento que floresceu diretamente no centro do meu ser, mais claro do que qualquer palavra já falada na terra. Bem-vinda, Jenna. A sensação que me envolveu foi indescritível. Foi o fim de todo esforço, o fim de toda dor. Foi como voltar para casa. Por um momento, apenas desfrutei disso. Esqueci do câncer, da sala do hóspice, da vida que me restava. Havia apenas este lugar e este incrível ser de luz e amor. Mas então, a pergunta que havia queimado um buraco na minha alma por 6 longos meses surgiu à superfície. Não era mais uma tela de raiva, mas um suave sussurro suplicante. Por que o pensamento se formou dentro de mim? Por que o câncer? Eu tentei ser uma boa pessoa. Eu amava minha família. Por que eu? Por que você permitiu tanta dor? Ele não me deu uma resposta simples. Ele não disse que era para te tornar mais forte ou que era apenas a sua hora. A razão era tão estranha, tão mais profunda e tão mais misericordiosa do que eu poderia ter imaginado. Em vez de palavras, ele me mostrou. O espaço ao nosso redor mudou, e eu estava assistindo a uma cena como um filme passando em 360 graus. Eu vi minha mãe não como a mulher mais velha que eu conhecia, mas como uma jovem mãe me balançando em seu colo. Ela era uma boa mulher, uma mãe amorosa, mas eu vi algo nela que nunca havia reconhecido antes. Uma ansiedade constante que vivia logo abaixo de sua pele. Um medo que ela nunca conseguiu nomear. Uma sombra que nunca conseguiu afastar. Ela sorria, mas seus olhos estavam sempre preocupados. Então a cena mudou novamente. Eu vi sua mãe, minha avó Eleanor. Eu a lembrava como uma mulher severa e quieta que raramente sorria. Mas nessa visão, eu a vi como uma jovem mulher. Eu a vi paralisada por uma depressão sufocante. Eu a vi afastando meu avô, não por malícia, mas por uma tristeza profunda e sombria que ela não conseguia controlar. Ela estava construindo muros para proteger um coração que já estava partido. Sua amargura era um escudo. Então, ele me levou mais longe. Uma geração a mais.
Para uma mulher cujo rosto eu só havia visto em uma única fotografia em preto e branco desbotada, minha bisavó Agnes. A visão era sombria, ambientada em uma casa empoeirada e empobrecida. Na década de 1920, eu a vi de joelhos em um chão de madeira, segurando um pequeno pacote imóvel em seus braços. Um bebê, seu bebê. Ele havia morrido de febre, e eu senti sua dor. Era algo cru, áspero. Mas por baixo da dor havia outra coisa. Uma raiva fria e dura. Eu observei enquanto ela levantava o rosto para o teto, seus olhos ardendo com lágrimas não derramadas. E ela fez um voto. Não era uma promessa dramática permitida. Era um pacto silencioso e venenoso que ela fez com seu próprio coração partido. Ela prometeu que nunca mais confiaria em Deus, que ele era cruel e ausente, e que seu coração seria uma fortaleza contra ele para sempre. Naquele momento de dor extrema, ela não apenas fechou seu coração para Deus, mas, sem saber, abriu uma porta para algo mais, um espírito de desespero, de incredulidade, de amargura. Jesus então voltou seu olhar amoroso para mim. A compreensão inundou minha alma, uma onda de clareza chocante. Isso nunca foi uma punição, Jenna, ele me comunicou. Foi uma amputação. Ele me mostrou como aquele voto silencioso e amargo feito pela minha bisavó não morreu com ela. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Tornou-se uma herança espiritual. Uma corrente de escuridão passada de mãe para filha. Era uma doença invisível em nossa linhagem. Na minha avó, manifestou-se como uma depressão debilitante e amargura. Na minha mãe, era uma ansiedade constante e sem nome. E em mim, em uma geração tão distante da fonte, aquela doença espiritual finalmente encontrou um lugar para se enraizar no físico. Tornou-se uma vulnerabilidade. Ele se tornou o câncer. Meu corpo havia se tornado o campo de batalha de uma guerra espiritual que começou 100 anos antes de eu nascer. Fiquei atordoado. Não consegui falar. Então ele me mostrou outra coisa. Ele me mostrou cenas dos últimos 6 meses da minha vida. Eu me vi na cama do hospital, fraco, chorando, com raiva. Mas ele me mostrou o que estava acontecendo no reino espiritual ao mesmo tempo. Toda vez que eu sussurrava uma oração, mesmo as raivosas e duvidosas, eu a via como um flash de luz atingindo uma corrente escura e enferrujada e causando uma fissura a aparecer. Toda vez que meu marido orava sobre mim, sua fé como um escudo, outro elo gemia e se esticava. Toda vez que um amigo da igreja trazia uma refeição e orava pela minha cura, era como um golpe de martelo contra aquela corrente antiga. Meu sofrimento não foi em vão. Foi o fogo que estava aquecendo o ferro. Minhas orações desesperadas, cheias de lágrimas, eram as pancadas do martelo. Eu pensava que estava lutando pela minha vida, mas estava lutando pela vida de toda a minha linhagem familiar. Eu estava no final daquela cadeia, e então veio a visão mais bonita e comovente de todas. Eu vi minha filha, Katie. Ela estava crescida. Ela estava em pé em um campo cheio de luz solar. Ela estava rindo. O rosto dela se abriu e livre atrás dela estavam seus próprios filhos, e os filhos deles depois, uma longa linha de descendentes que eu nunca conheceria na Terra. E eu vi isso. A corrente tinha desaparecido. Ela havia sido destruída. A escuridão que havia se agarrado às mulheres da minha família por um século foi interrompida. Ela parou comigo. Parou naquela sala de hóspice. Minha mandíbula ficou aberta na minha forma espiritual. O câncer. A própria coisa que eu pensava ser uma maldição de Deus. Ele permitiu que meu sofrimento físico temporário comprasse a liberdade espiritual permanente da minha família. Ele não me abandonou no fogo. Ele estava no fogo comigo, usando-o para queimar, não minha carne, mas as correntes da minha alma e das almas dos meus filhos. Aqui está meu rosto transmitido. Foi para Katie. Eu sussurrei em minha mente. Sempre foi por ela. Ele respondeu, seu amor me envolvendo. Olhei para um espaço de luz na peça que irradiava dele, e um profundo anseio me preencheu. Eu não queria voltar.
Eu nunca quis deixar este lugar. O pensamento de retornar à dor, à doença, ao mundo de luta e lágrimas. Era insuportável. Por favor, o pensamento vinha do meu próprio íntimo. Por favor, deixe-me ficar. Estou tão cansado. Quero ficar aqui com você. Ele olhou para mim, e eu pude sentir uma suavidade em seu olhar, uma compreensão da minha fadiga. Mas ele balançou a cabeça lentamente, com amor. Jenna, minha filha. Sua voz era suave, mas firme. Você quebrou a corrente, mas seu trabalho não está terminado. Você tem que voltar e ensinar sua filha como viver na liberdade que você acabou de conquistar para ela. Você tem que mostrar a ela como é uma vida sem aquela sombra. Você tem que contar a eles o que você viu. Você tem que dizer a eles que as menores orações deles abalam as fundações da escuridão. Senti uma profunda tristeza. Deixar sua presença parecia morrer uma segunda vez. Uma morte muito mais dolorosa do que a primeira. Era como se estivesse arrancando uma parte da minha alma de sua fonte. Mas mesmo em minha tristeza, eu sabia que ele estava certo. Minha missão não havia terminado. Eu tinha que voltar por Kate. Eu tinha que voltar por Mark. Eu dei um aceno silencioso de aceitação. Eu vou. Ele sorriu e a luz de seu ser pulsou, envolvendo-me em uma última onda de puro amor inabalável. Não tenha medo. Eu estou com você. E então, um choque. Foi violento. Era como ser lançado de uma grande altura e mergulhar em uma piscina de água gelada. Um enorme e desesperado suspiro por ar rasgou meu peito e um fogo se acendeu em meus pulmões. A dor havia voltado. Oh, Deus, a dor. Ele rugiu de volta à vida no meu abdômen 1000 vezes pior do que eu lembrava. Eu ouvi um grito. O grito de uma mulher. Era uma enfermeira. Doutor, entre aqui. Ela está respirando. Temos um pulso. Temos um pulso. Minhas pálpebras tremularam, pesado como chumbo. As luzes fluorescentes na sala do hóspice eram ofuscantes. Um amarelo duro e brutal. Figuras estavam correndo ao meu redor. Senti mãos no meu peito, nos meus braços. Então, um rosto surgiu acima de mim. Era Mark. Seus olhos estavam mais arregalados do que eu jamais os tinha visto. Vermelhos e cheios de uma mistura de terror e total descrença. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, pingando no meu. Jenna, ele gaguejou, sua voz falhando. Jenna, oh meu Deus, Jenna, você pode me ouvir? Tentei falar para dizer a ele que eu estava aqui, que eu o vi, mas tudo que saiu foi um fraco gemido ofegante. Eu havia estado clinicamente morta por 11 minutos. O médico, um homem gentil com olhos cansados, havia dito suavemente a Mark para se preparar para o fim menos de 1 hora antes. Apenas ficou parado na porta, balançando a cabeça. Ele continuava passando a mão pelo cabelo, murmurando a palavra impossível repetidamente. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de confusão, testes e profissionais de saúde atônitos. Eles me transferiram do hóspice de volta para o hospital principal. Eles fizeram exames. Eles coletaram sangue. E ninguém conseguia explicar. O câncer não havia desaparecido da noite para o dia. Foi um processo lento, mas estava recuando. Os tumores que estavam crescendo agressivamente agora estavam inexplicavelmente encolhendo. Os médicos usaram palavras como remissão espontânea e anomalia de 1 em 1 milhão. Chamaram isso de um mistério médico. Eu chamei de milagre. Mas a verdadeira transformação não era a que estava acontecendo nas tomografias PET. Foi o que aconteceu dentro de mim. A ansiedade constante e de baixo nível que tinha sido o papel de parede de toda a minha vida simplesmente desapareceu. O medo da morte, o medo do amanhã, a amargura, tudo isso havia sido lavado naquele lugar de luz. Quando olhei para minha filha Kate, não a vi mais através de uma lente de preocupação. Eu vi uma preocupada. Eu vi uma mulher livre em pé, no início de um novo legado. Um legado de luz que eu havia sido escolhida para começar. Comecei a falar sobre o que vi. Não foi fácil. Alguns dos meus parentes ficavam com um sorriso educado e tenso no rosto e mudavam de assunto.
Alguns sugeriram que era uma alucinação, um truque de um cérebro moribundo privado de oxigênio. Eles me olharam com pena, como se o câncer agora tivesse afetado minha mente. Mas Mark sabia que ele estava segurando minha mão quando a vida deixou meu corpo e ele a estava segurando quando ela voltou com força. Ele viu a mudança nos meus olhos. E Kate sabia que não entendia todos os detalhes espirituais, mas viu a paz na mãe que nunca estivera ali antes. A pesadez na nossa casa havia desaparecido. Risadas começaram a preencher os cômodos novamente. Então, estou contando minha história hoje para quem precisar ouvi-la. Se você está em uma batalha agora, se você está sofrendo e está de joelhos pedindo a Deus, por quê? Por que você está permitindo isso? Quero lhe pedir gentilmente que considere algo. Talvez sua batalha não seja apenas sobre você. Talvez sua fidelidade no meio do seu fogo. Talvez seus sussurros cheios de lágrimas quando você sente que não tem mais forças sejam as próprias coisas que estão quebrando correntes que você não pode ver. Sua dor pode estar forjando liberdade para quem você ama, como seus filhos ou netos. É uma verdade dolorosa, mas é o que ele me mostrou. Deus não desperdiça nossa dor. Ele a usa e a redime, transformando o campo de batalha em solo sagrado. Portanto, não desista. Sua luta tem um propósito eterno que você não consegue imaginar. O céu é real, Jesus está vivo e ele te ouve.